Bom dia, alunos do Colégio CEI. Nossa segunda etapa, bimestralmente falando, temos redação, tá? Produção textual, envolvido e direcionado para as séries do ensino médio, tá? Do Colégio CEI. Colocarei inicialmente uma introdução sobre a estrutura da redação. Eu cheguei a fazer um vídeo ou outro semestre passado sobre isso, mas temos alunos novos e eu coloquei de uma maneira mais direta, colocando outros elementos que não estão no vídeo anterior. Então, iniciando como esse momento, né, de texto, de análise textual, texto motivador para você poder escrever bem, vamos ver a estrutura. A primeira coisa que um avaliador vai ver no Exame Nacional do Ensino Médio é a estrutura de texto, como você estruturou ele, tá? Tem nada a ver com a digitação internetês, tá? Da internet, ou do jeito como você acha que deve escrever no dia a dia. Isso aqui é padrão, é exigido, tá? De forma formal, ok? Então, a primeira coisa, a estrutura da redação padrão. Até hoje, não houve mudanças a respeito disso. O mínimo que você pode escrever num texto de redação, principalmente a cobrança de concurso, do Exame Nacional, o mínimo são 7 linhas. Significa dizer que quem escreve 7 linhas é avaliado, não está zerado o texto. É avaliado a cada 7 linhas. A nota vai depender do número de erros, de ortografia, acentuação, ou se a ideia ficou incompleta ou não. Tem gente que até consegue uma pontuação mínima que não fica zerada. Mas é lógico que ninguém vai escrever um recadinho, né? 7 linhas não dá para você explanar uma ideia de um tema. Mas está lá, o mínimo 7 linhas, a sua redação está valendo. E lá o limite do conteúdo de linhas que tem são 30 linhas. Não quer dizer que você tem que escrever as 30. Não é obrigatório ir até o final. Tem aluno que acha que tem que chegar até a última linha, encher linguiça, e de repente você pode até se perder em relação ao tema. Os especialistas em geral, tá bom? Especialistas que avaliaram esses anos todos nas redações, aquelas melhores que tiraram acima de 700 pontos, elas estavam acima de 20 linhas. Então foi considerado o ideal. Acima de 20 linhas é o ideal. Não necessariamente precisa ser as 30. Mas caso você tenha argumentos ainda da conclusão para fazer, e chegou até lá, ótimo. Portanto, você coloca uma proposta de intervenção no final. Vamos falar nisso nas futuras aulas, tá? Eu vou passo a passo falar só da estrutura e da essência do texto, tá bom? Então, acima de 20 linhas é o ideal, o máximo é 30 e o mínimo 7 está valendo a redação. Alguns textos são avaliados mesmo que não se coloque o título, tá? Em outras palavras, não chega a ser obrigatório o título, mas ele é uma fonte de você se basear para não se perder muito. Geralmente, alguns alunos colocam até no final o título. Você relê o texto e o título pode ser uma palavra, pode ser uma frase, uma expressão conhecida, tá? Pode ser até uma pergunta. Contanto que no meio desse título, aí, na essência dele, esteja incluído o conteúdo que você escreveu. Essas marcações que eu fiz são parágrafos, uma coisa que tem que ser observada na estrutura. Título é legal colocar, é até bom que você coloque, que tem a ver com o tema e que tem a ver com o que você escreveu. Nada pode estar distante um do outro, tá bom? Isso aqui é parágrafo, geralmente tem que ser colocado alinhado. Você fez um parágrafo aqui, um pequeno espaço, vai até o fim, separa aqui um vocábulo, né? É por isso que a gente viu separação silábica, tá? Separação silábica bem que é adequada para continuar do outro lado a sua ideia. Mas se você reinicia outro parágrafo, procure colocar a primeira letra maiúscula, iniciando a frase, letra maiúscula, tá bom? Abaixo um do outro, parágrafos alinhados, muito importante que sejam alinhados. Assim como você alinha também as letras que você terminar a linha aqui, para ficar um texto coerente, reto, sem parecer uma cobra, um S, tá bom? Primeira coisa que o avaliador vai ver se está organizado os parágrafos, as frases, o texto. Não salte linhas, tá bom? Não pule linhas para começar outro parágrafo. É uma linha após a outra. O aluno que pula uma linha inicia outro parágrafo aqui. Não faça isso, porque é desconsiderado, tá bom? Se você pular linhas. Escreva normalmente como você lê os textos. É por isso que é importante ler bastante antes, tá? Então, número 1, introdução. Isso aqui é teórico. Tem alunos que colocam a introdução 4 linhas, 5, 6. Mas o ideal é que não seja muito longa a sua introdução. Você geralmente pode falar, é uma dica que eu coloco, né? Eu procuro fazer assim, eu escrevo sobre o passado do tema. Né? Seja qual for o tema, você tenta lembrar de fato o acontecimento do passado do tema, mas colocando como apresentação. Você vai apresentar aquele tema com suas palavras,
Aí você pode falar do passado dele, como é que estava antes. Para que no desenvolvimento você fale como está agora. Mas isso é uma dica só, o meu estilo é esse. Cada um tem o seu, tá? Você pode colocar já no presente também, não tem problema nenhum. Então de 4 a 6 linhas é o ideal para a introdução. Isso aqui é padrão, tá? 4 a 6 linhas e o tema em 2 argumentos, tá? Um em cada parágrafo. Você faz a introdução, você pode colocar 2 argumentos, um em cada parágrafo da introdução, ok? Vamos dar uma acelerada aqui na frente. A gente retorna para isso, o doutor ser um exemplo daquilo ali prático. Próximas aulas, tá? 2. Desenvolvimento do primeiro parágrafo. Né? Você fez ali, beleza, você desenvolve o primeiro parágrafo. A média de 8 a 12 linhas. Mas não necessariamente você precisa ir até 12. É só quem é muito bom no sentido de já ter prática de escrever. Em média, 8 tá bom, desenvolvimento do primeiro parágrafo. Você desenvolve o primeiro com a ideia do tema lá, de 8 a 12, mínimo ou máximo. Desenvolvimento do primeiro argumento. Aí no desenvolvimento do segundo parágrafo, tá bom? Que você já pode já colocando ali mesmo, no meio, no centro da redação, de 8 a 12 linhas também, desenvolve o segundo argumento, tá certo? E a conclusão é uma sugestão também. Há pessoas que fazem 3 linhas, perfeito, mas o mínimo sendo 4 é bom, dependendo do número, do tamanho da sua letra também, né? A gente coloca isso aqui, mas tem a letra do aluno, letras pequenas demais, letra um pouco maior, por isso que isso aqui é muito relativo. É apenas uma base. 4 linhas, no mínimo, a 6 linhas é a conclusão. Que é o fechamento que você espera que aconteça no futuro em relação àquele tema. Expectativas do futuro, vai ser positivo, vai ser negativo? É assim que a gente fecha uma redação bem feita, tá? Observação. Dicas importantes, para quem não tem muita prática. Leia o texto proposto com atenção. Existem textos motivadores lá, 1, 2 ou 3. Geralmente eles botam um artigo de jornal, um ensaio científico de uma revista, a frase de algum político, de alguma autoridade, ou então a opinião de algum especialista na área do tema. Eles colocam 3 textos diferentes para você se basear para escrever a sua redação. Mas você não deve copiar nenhum trecho daquele texto, é só para você ter uma ideia para fazer o seu original. Então, reflita sobre isso, tá? Reflita sobre o tema. E anote todas as ideias que você tiver sobre ele, tá bom? Por isso que é importante ler jornal, ler revista, assistir as notícias, tá? Ou mesmo pelo Instagram ou pelo algum aplicativo, você pode baixar também, ler tudo super interessante, na Veja, tem revistas periódicas do Brasil, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Política, saúde, sociedade, educação, situação financeira, a crise, coisas que aconteceram 1 ano para cá, 2 anos, o tema pode ser de coisa de 1 ano atrás. 2 anos atrás, não é coisa tão recente não. Às vezes eles colocam bem atrás, né, para ver se a pessoa está atenta no passado. Então reflita e anote as ideias que você tiver sobre o tema, tá certo? Tenha atenção ao tempo disponível, como está sendo feito em casa, ótimo, né? Mas se fosse sala de aula, no mínimo você tem que ter uns 40 minutos para a redação. Para você poder ler, reler, saber se está tudo ok, fazer ela correndo, apressada. Em concurso, por exemplo, que geralmente é para ser em sala, você não pode perder tempo, né? Porque tem português, outras matérias para você fazer. Mas uma dica importante é ter atenção ao tempo. Você ser bastante claro, você ter clareza no que está escrevendo. Isso significa não deixar nada subentendido para que a pessoa que esteja lendo adivinhe o que você está escrevendo. Não deixe nada subentendido, nem imaginar que o leitor, o avaliador, o professor que vai ler sua redação e corrigir, né? Não imaginar que o leitor sabe o que você quer dizer. Não coloque pegadinhas ou de certa forma, charadas. Tem que ser direto, objetivo, tá? Então, objetividade no que está escrevendo, evitar a subjetividade, né? Você colocar ideias literárias ou de sonhos, é objetivo o texto da dissertação. Ter coerência no que está escrevendo, dar coerência é sentido, tem que ter sentido uma frase com a outra, um parágrafo com o outro, como se você costurasse, né? Com uma teia de aranha. Você faz uma costura entre uma coisa e outra. Por isso você deve reler um parágrafo antes de escrever o outro. Então você dá uma continuação, depois colocar um outro argumento, e dá uma continuação e assim por diante. Então, ó, dica final, isso como introdução, né, de redação para a gente, leia e releia, dica importante. Muito fundamental que você não diminua seus pontos, principalmente quando for para valer no Enem. Não use a primeira pessoa do singular, tá bom? Eu ou algum verbo que
indique eu, né? Você coloca sou, estou, tá bom? Se você coloca sou, estou, faço, você está usando eu mesmo oculto. Sabemos, somos, coloque na terceira pessoa do plural, falando do Brasil, falando da população. Estamos vivendo um momento, sabemos disso, vê-se, pode ser também dessa forma, mas nunca a primeira pessoa eu, tá? Evitar isso aqui. Evite gírias ou expressões muito populares, tá bom? Evitar gíria do dia a dia, cara, bicho, né, tá bom? Essas contrações como né, aqui, botar o porquê só o PQ, evitar essas contrações. Pra, você escreve para, não é pra não, tá? O pra é só na fala. E evitar palavras comuns à oralidade. Do jeito como a gente fala com alguém, a gente não coloca no texto. Coloca as palavras inteiras, escritas, todas as linhas, todas as letras dela, tá bom? Atente-se ao tema. Sempre reveja o tema, para você não fugir do tema, falar de outra coisa que não tem nada a ver com ele. Não um texto de outro gênero textual. Significa dizer, evitar, não colocar descrição, tá bom? Se descrever muito, se você colocar tem que ser o mínimo, só para dar um exemplo ali, uma linha. Evitar narração, não tem nada a ver dissertação com narração. Narração é contar uma história, um fato, um acontecimento. Tá? Você vai contar uma história, tem que ter personagem, ambiente, então evite narração. Tá? Revejam bem as características de narração, para não confundir com dissertação, que é uma opinião sua, tá? Interpessoal, que você vai repassar para outra pessoa, sem contar uma história, ok? E não copie textos motivadores, os textos que você tem lá de leitura para apoiar a sua redação. Não copie uma frase, porque você vai estar fazendo plágio, é cortado, é colocado de lado essas linhas. Elas não existem, e ao mesmo tempo é plágio. Né? Se for, é nota zero a redação, se for mais da metade, tá bom? Evite isso também. Até o próximo vídeo sobre redação.